Volkswagen T-Cross 1.0 TSI 2024, um dos SUVs compactos líderes de venda, que utiliza a mesma plataforma do Volkswagen Polo. Uma plataforma robusta e também que entrega um design agradável e também um preço muito atrativo para os concorrentes. A realidade é que a T-Cross caiu no gosto da galera. O pessoal gostou do carro e isso acabou tornando ele um dos líderes de venda da Volkswagen no mercado brasileiro. Mas o que será que esse carro tem de tão especial? Por que será que ele vende tanto? Me acompanhe nesse vídeo que eu vou te mostrar cada detalhe desse carro magnífico. Tem um desempenho também muito satisfatório por ser 1.0 turbo e também tem ele tem um espaço interno muito agradável. Então vamos falar agora um pouco das dimensões do T-Cross. Ele tem aqui 4,19 metros de comprimento e tem um entre-eixo de 2,65 metros. Isso para um hatch compacto é realmente impressionante. Isso porque acaba tendo um espaço interno muito bom. Aqui nós temos aro 17 nessa versão aqui e pneus na medida. Vamos olhar aqui, 20555. Para o SUV compacto, tá aceitável, né? Um aro 17, né? E interessante que ele tem freio a disco nas 4 rodas, a gente consegue ver ali, né? E tem até alguns SUVs concorrentes que não tem isso. Só que eu acho que é realmente um diferencial muito interessante se você está pensando em comprar um T-Cross. Ter o freio a disco nas 4 rodas. Aqui nós temos a traseira dele, muito bela. Temos refletor aqui, sensor de ré. Aqui nós também temos a câmerazinha de ré. Aqui não acende por inteiro, tá certo? Aqui é LED. Isso aqui é muito interessante, dá um design muito atrativo para o carro. Temos uma luz de freio ali em cima também, né? Aqui o bocal de combustível. Esse detalhe aqui também eu acho muito interessante aqui na T-Cross. Um rack de teto em black piano, muito bonito por sinal. Essa lateral também aqui, muito bonito. Repetidor de seta no retrovisor também e maçanetas pintadas na cor do carro. E isso que estamos falando da versão de entrada da T-Cross, né? Em alguns concorrentes a gente não tem isso daí. Agora vindo para a parte do farol, nós temos na versão de entrada lâmpadas halógenas, não é LED, como nas outras versões. A gente também tem o farol de milha ali embaixo, também halógeno, e as setas aqui também halógenas, né? Uma coisa interessante que eu vou mostrar para vocês aqui é com relação ao sistema ADAS, que ele já vem de série da versão 2024 para frente. Vocês estão vendo que aqui tem alguns sensores, né? Tem um sensor ali, outro sensor aqui. São sensores de estacionamento frontal. E aqui nós temos o sensor ADAS, que é o que faz a leitura ali do controle de cruzeiro adaptativo, frenagem de emergência, que é muito interessante. Esse carro já tem isso. Ele não tem assistente de permanência e faixa, que normalmente fica aqui, mas ele já tem frenagem automática e também já tem controle de cruzeiro adaptativo de série. Isso é muito interessante. Vindo aqui para o porta-malas, nós temos 373 litros de capacidade. Tem uma moto voadora aqui. Oh, meu Deus do céu. Vou esperar ela ir embora. Aí foi embora. 373 litros de capacidade. Tirando esse tampão, ele aumenta para 420 litros de capacidade. Isso é muito interessante. Aqui a gente tem algumas aletinhas, né? Tem uma lâmpada também de cortesia aqui, que é muito interessante, né? Aqui nós temos o triângulo de emergência. E aqui nós temos, vamos olhar aqui, o step, que não é pneu de bicicleta, né? Mas é um tamanho menor do que a original. Aqui é um aro 16, se não me falha a memória. Aro 15, ó. 19555 aro 15. Mas não é pneu de bicicleta, isso já se torna muito interessante por sinal. Tratando da versão básica. Uma coisa que eu quero mostrar para vocês, se a gente pegar aqui, ó, ali os roteiros. Se a gente pegar e abrir aqui, ele tem uma aletinha, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver aqui, ó. Tá vendo? Você desce e ele aumenta o porta-malas. Deixa eu vir aqui, desse lado, ó. Tá vendo aqui, ó?
ele fica aqui recuado, tá vendo? Ô, caramba, pegou aí. Aí, ó, tirei aqui, e aí é só, olha só aqui. Ele desce essa aletinha aqui, e aí ele aumenta também a capacidade do porta-malas. É claro que não fica confortável. Se a gente olhar aqui, ó, ele vai ficar com o banco reto. Mas é um quebra-galho caso você precise levar algo a mais ali no bagageiro. Agora vamos abrir aqui o motor. E caso vocês não saibam como abrir, que eu sofri um pouco também, tem essa aletinha ali, ó. A gente puxa ela para a lateral e aí ela vai abrir aqui o porta-malas. Tá vendo? Aqui nós estamos falando do motor 1.0 TSI da Volkswagen. É um motor 3 cilindros, ele tem aqui 128 cavalinhos no etanol e 116 cavalos na gasolina. De torque ele vai ter 20,4 kgfm de torque. Aliado ali aos 1.240 kg que ele tem um peso-potência ali de 9,6 kg por cavalo. Esse motor, ele é realmente muito esperto, né? Tratando-se aqui de um SUV compacto. São 128 cavalos no etanol, só que ele é muito esperto mesmo assim. A relação de marchas dele é muito boa. Depois eu vou sair para dar uma volta com vocês e vou mostrar. Mas é muito interessante mesmo. A gente nota-se aqui também a presença de uma manta acústica aqui, né? E uma manta acústica de boa qualidade, inclusive, né? A gente não tem braço pantográfico aqui, a varetinha. Para um carro de 130 mil reais, eu acredito que é um investimento porco. Eu acredito que deveria sim ter aqui uma vara pantográfica aqui no T-Cross. Vindo aqui para a parte de trás do nosso T-Cross, aqui nós temos um acabamento em plástico duro, né? Aqui também em plástico duro, essa parte da maçaneta aqui, só com detalhe em fosco acetinado. Aqui nós temos uma espuminha aqui, né? De tecido aqui, que dá um conforto um pouquinho maior. Vidro elétrico para os 4 ocupantes de um toque também, olha só que interessante. Bancos de tecido aqui. Deixa eu adentrar aqui. O banco está regulado para mim. Eu sou um gordo baixinho. Eu tenho aqui 1,70 m. E olha só o espaço que eu tenho. É realmente um espaço aqui, ó, muito grande, né? Eu viajo aqui em conforto. Também tem espaço aqui para minha cabeça aqui, ó, tranquilamente. Nós temos na versão de entrada luz de cortesia aqui atrás também, né? E olha só que interessante. Isso aqui é uma coisa que eu acho que todo carro deveria ter, ainda mais tratando de carros de mais de 100 mil reais. Aqui, ó, tomadinha aqui para você carregar o seu celular e saída de ar condicionado também. Olha só que interessante. É claro que não justifica os quase 140 mil reais da versão de entrada aqui do T-Cross, mas já é alguma coisa, né? A gente tem esse mini porta-revistas aqui que eu, sinceramente, eu não entendi, é só aqui. Normalmente fica aqui nessa parte. E aqui, ó, é só isso daqui. Olha só, nós também temos cinto de 3 pontas para todos os ocupantes. E pelo que eu estou vendo aqui, nós temos 6 airbags também. Temos aqui airbags de coluna, né? Aliás, airbags de cortina. Aqui nós temos airbags de coluna também e airbags frontais, o que traz uma segurança muito boa para os ocupantes do carro. Aqui nós também temos aqui uma alcinha para colocar um paletó, que seja uma camisa, né? Aqui, ó, vamos ver aqui, ligar. E aqui na lateral nós temos um porta-copo e uma soleira simples, nada demais. Vamos lá para o banco da frente. Vindo aqui para a parte da frente, nós temos essa chave aqui. É uma chave padrão da Volkswagen, né? Uma chave canivete, não tem nenhum segredo. Aqui é só para abrir o porta-mala, né? Ele acabou de abrir aqui, né? A gente destranca e tranca também. Será que ele tem centralina nos vidros? Vamos ver. Tem centralina nos vidros também na versão de entrada. E olha só que interessante. Aqui abre o vidro por completo na parte de trás. Isso é muito interessante. Nós temos regulagem aqui elétrica dos retrovisores, né?
Aqui também temos o travamento dos vidros, travamento e destravamento das portas. Aqui nós temos o farol de milha. Convencional farol de milha é só você puxar aqui, caso você nunca tenha andado no Volkswagen. Aí você aperta e você desativa o farol de milha. Aí aqui também nós temos o alto e a luz diurna e o farol ligado. Aí se você puxa, ele vai ativar aqui também. Aqui nós temos a regulagem dos faróis, da altura dos faróis, que é manual. Só o fato desse carro já ter isso já é um diferencial, né? Tem alguns carros que tem essa regulagem automática já de série. Aqui ele é manual, né? Eu acho bem interessante. Nós temos um volante com regulagem de altura e profundidade, tá certo? Na porta aqui é tudo plástico duro, tudo aqui plástico duro. Aqui a gente tem aquela mesma almofadinha que tem ali no banco de trás. Aqui nós temos esse detalhe que eu acho muito interessante, vou até mostrar aqui para vocês, da porta, olha só, que se une aqui ao alto-falante. Eu acho isso muito bonito. Aqui também tudo plástico duro, plástico duro. A gente tem esse detalhe aqui que, eu vou ser sincero, eu não gosto muito do acabamento da Volkswagen, mas eu achei sensacional, que é esse detalhe em acetinado fosco. Isso aqui, ó, quando você fecha a porta, ele acaba unindo com esse detalhe aqui, e eu de fato eu achei muito legal. Olha só as boas-vindas ali, né? Aqui a gente tem esse, como se fosse um aço escovado aqui também, né? E esse acabamento em black piano da multimídia. Eu achei que casou muito bem. São aqui 3 tipos de acabamento diferentes, só que eu acho que casou muito bem. A gente também tem esse detalhe aqui do acetinato que se estende aqui também pelo console central, e esse detalhe aqui em black piano, que eu acho muito interessante. Nós temos um botão aqui para ativar e desativar o start stop, que quando você para o carro no trânsito, ele desliga o motor, né? E aí quando você tira o pé do freio, ele liga de novo. Aqui o sensor de estacionamento, que você pode ativar ou desativar. Tem uma coruja brava ali, daqui a pouco eu vou tacar uma pedra nela, brincadeira. A gente tem esses bancos também aqui, ó, com tecido. São bancos confortáveis, mas eu acredito que pelo valor do carro, deveriam ser no mínimo aqui as laterais em couro, né? A gente também tem esse apoio de braço aqui, que é em tecido, essa parte toda em tecido, e aqui um pequeno porta-trecos aqui que não cabe muita coisa, né? Aqui nós temos 2 porta-trecos aqui, o freio de mão, a manopla de câmbio aqui também, e também o volante aqui com acabamento em couro na versão de entrada novamente. E também tem esse acabamento aqui na buzina. Não parece ser um plástico aqui, mas tem uma textura muito boa. E o acabamento aqui em cromado, black piano, e aqui acetinado para se estender com o restante do acabamento. Eu achei isso aqui simplesmente sensacional. O teto do carro também, ele não é aquela cor clara, aquela cor bege, é um cinza escuro. Isso aqui é muito interessante também porque acaba escondendo a sujeira e, do meu ponto de vista, também torna a estética do carro muito mais atraente. Aqui nós também temos esse detalhe aqui, que eu acredito que em versões, deixa eu mudar aqui, opa, em versões mais completas, ele deve ter alguma coisa aqui. Aqui nós temos um porta-óculos, né? Muito interessante por sinal, não é forrado, né? Tem só uma borrachinha aqui, poderia ser forrado. Aqui nós temos as luzes também de cortesia. Aqui, ó, acendimento. E aqui vamos ver também, vamos ver, ó, também luzinha com acendimento. E aqui o retrovisor, aliás, o porta-luvas aqui, nós temos esse compartimento aqui, né? Que ele é bem fundo, por sinal, olha só. E aqui nós temos também o porta-luvas que ele é bem amplo. Vindo aqui para a parte do volante, nós temos aqui para controlar o sistema ADAS, que eu vou mostrar para vocês depois, né? Aqui também para controlar aqui controle de cruzeiro, enfim. Aqui também volume da multimídia. Aqui, esse botão aqui, ele está
100, mas seria para você pular ou voltar a faixa de música, né? Aqui você tem um comando de voz, você aperta e fala, né, com o Android Auto ou Apple CarPlay, dá um comando, né? Eu vou mostrar para vocês também. Aqui nós temos aletinhas, olha só, borboletas para troca de marcha. E também aqui eu vou mostrar para vocês todas as funções desses botões aqui, bem como a multimídia aqui. O ar-condicionado, ele é também todo analógico. Meu ponto de vista, eu acho que poderia ser pelo menos um ar-condicionado digital aqui. Mesmo que com botões, mas digital. Isso daqui eu acho muito ultrapassado, ainda mais para um carro de 140 mil reais. Agora vindo aqui para a multimídia, que eu acho que ela é uma multimídia muito completa, tem muita coisa mesmo, né? Aqui a gente tem a parte da rádio, né, obviamente, que é a rádio, você pode colocar aqui suas favoritas aqui com relação à mídia. Então a gente tem aqui Bluetooth também, tem um USB e tem micro SD aqui, pelo que eu tô vendo, acredito que seja isso, né? Aqui vindo em fone a gente tem com relação ao Bluetooth apenas, então a gente tem aqui descagem rápida, né? Tem bem como você poder ligar para os outros. No app aqui seria o Apple CarPlay ou o Android Auto, tá? Agora se a gente vem aqui em Setup, a gente tem aqui, por exemplo, Setup do som, que a gente tem volume, né? Volume inicial máximo, adequação de volume, que seria com relação, conforme você vai aumentando a sua velocidade do carro, ele vai e aumenta automaticamente o volume para compensar o ruído do vento. A gente tem redução aqui do entretenimento e áudio Bluetooth a gente pode deixar alto, médio ou baixo, tá certo? Voltando aqui, a gente tem o balanço, né? E os graves e médios e agudos que a gente consegue tá mexendo aqui também, como se fosse um tojo, né? Isso aí é bem legal. A gente pode desativar ou ativar também quando você clica, né, dá o touch. Aqui em display a gente tem desligar display com 10 segundos. Nível de luminosidade a gente pode deixar até mais claro aqui ou muito escuro aqui, como é o caso, tá vendo? Então vamos deixar ele bem claro. Som do touchscreen, né? E exibir hora no modo standby. Ele fica um reloginho aqui na hora que ele está no modo standby. A gente tem hora e data, idioma. Ativar também aqui a tradução aliás, a transferência de dados para os aplicativos da Volkswagen, se você tiver o aplicativo da Volkswagen. Em display, não, display a gente acabou de ver. A gente tem também teclado, que está no formato QWERTY, idiomas adicionais, unidades, que a gente tem aqui quilômetro, né, distância de quilômetro, velocidade de quilômetro por hora, temperatura Celsius, volume a gente tem em litros, consumo quilômetros por litro e pressão a gente tem em PSI. Olha só que interessante. Aqui em Bluetooth a gente consegue fazer, né, o pareamento e tudo mais, procurar dispositivo e dispositivos também pareados. Vindo aqui mais para baixo, a gente tem essa função aqui que eu não sei, mas eu vou pesquisar e deixar aqui no comentário fixado para que serve essa função aqui. E aqui a gente tem configuração de fábrica, ele reseta tudo, tá? Eu não vou resetar tudo, mas aqui a gente também tem informações de sistema, copyright também, e é só isso daqui em configuração de sistema. Agora com relação ao car, vamos lá, que aqui tem bastante coisa. Aqui a gente tem desde a partida, o tanto que a gente rodou, velocidade média, consumo médio e também o tempo que a gente ficou com o carro ligado. Aqui a gente tem no longo prazo, tá vendo? E a gente tem desde o abastecimento. Olha só que interessante. Se a gente vem aqui em configurações, que é diferente de setup, a gente tem as configurações do veículo. Dentre disso, temos o sistema de controle de tração e estabilidade, que não é um botão físico, é aqui na multimídia que você desativa. Se você desativar, você não consegue deixar nenhum ADAS ativado aqui. Nada do sistema ADAS fica ativado, tá? O pneus aqui, a gente pega, calibra na pressão correta, cada pneu, e aí a gente vem aqui em set, e aí ele aparece aqui para
confirmando se está no valor exato, os 4 pneus, e se diminuir, né, a pressão, ele vai aparecer ali no painel. Olha só que interessante. A gente também tem estacionar e manobrar, que seria aqui com relação a, como que fala? Com relação aos volumes, né, e sons do Park Pilot, né, e também tem a função de frenagem de manobra, que se for para bater, ele breca o carro e não deixa você bater o carro, né. A gente tem assistência de condução, aqui o ACC no modo automático, é muito curto, pequeno, médio, grande ou muito grande, que a gente também consegue mudar aqui nesse botãozinho, né. A gente também tem progressão de condução, né? Aliás, programação de condução no Eco, Normal, Sport ou Comfort. Aqui está no normal. E vamos ver aqui. Esse Front Assist seria com... Ah tá, esse aqui é com relação ao ADAS, né? O sistema que tem ali na frente, que a gente deixa ativo, que é o sensor, né? Aqui é para advertência também com relação à frenagem automática de emergência, né? E a gente também tem exibir advertência de distância. A luz aqui, a gente consegue alterar a luminosidade aqui desses instrumentos. Então, olha só que interessante. A gente baixando aqui a luminosidade, ó. Isso é bem legal. Ah, agora a gente tem aqui também espelho limpador. Então, né, quando você engata a marcha ré, ele automaticamente, se o limpador estiver ligado, ele automaticamente liga o limpador lá atrás para limpar o vidro. A gente também tem aqui a opção de rebater os retrovisores ao estacionar, né? E também limpador de vidros traseira marcha ré. Mesma coisa que eu falei de antes. Abrir e fechar, a gente tem fechar automaticamente ao trancar, que seriam as janelas, né, as centralinas, e a gente pode colocar aqui só a janela do motorista, todas as janelas deixar off a centralina. Agora o travamento da central, que seria com relação às portas, a gente pode deixar todas ou apenas uma porta. Olha só que interessante. Então ele só abre a do motorista também. A gente pode colocar aqui travar automaticamente e confirmação sonora que ele vai buzinar quando você trancar o carro. E aqui a gente tem um monitoramento do interior, que nas portas a gente tem esse sensor aqui, que ele faz uma medição aqui dentro. É um alarme volumétrico. Então, se alguém, por algum acaso, estiver dentro do carro e começar a se mexer aqui, ele também ele toca o alarme, ele acaba disparando o alarme também. Isso é bem interessante. Instrumento combinado. Sugestão de economia, né? Que é com relação ali, ele vai mostrar ali se está economizando ou não. Hora e data, nada demais, formato 24 horas. Aqui em unidades, que é o mesmo que a gente tinha visto no outro. Serviço que com relação à inspeção aqui, ó, em 23.400 quilômetros ou 303 dias, que seria a revisão. E aqui serviço de troca de óleo daqui 3.400 quilômetros. E aqui a gente pode colocar as configurações de fábrica se a gente quiser, né? Então, com relação à multimídia, é isso. Agora vindo aqui para o painel, né? A gente tem essa apresentação aqui. E aí vamos ligar aqui. E aqui está o painel do nosso saudosíssimo T-Cross. Aqui nós temos, né, nessa lateral aqui, a temperatura do fluido de arrefecimento, que ali ele fica até a metade. Desse outro lado a gente tem o nível do combustível, né? A gente tem aqui um indicativo se está com cinto de segurança ou não, né? Aqui o indicativo do ADAS, que a gente ativa ou desativa, né? Deixa eu ligar a luz ali, porque tá pedindo para ligar a luz. Então, ligou a luz. Agora vindo aqui para essa parte aqui. A gente tem o conta giros e tem outros 3, né? Aliás, outros 2 formatos.
Esse é um formato, esse é um outro formato com o velocímetro ali no meio, e esse é o terceiro formato com o velocímetro, né? Ali o, o câmbio, né? E aqui a velocidade. Vindo para esse primeiro, a gente só consegue deixar aqui o velocímetro e algumas informações ali. A gente muda através dessa tecla View, tá vendo? Que aí ele muda ali. Vindo para esse do conta giros, a gente pode, através da setinha aqui, ó, a gente pega e muda e coloca o que quer ver. Então aqui percurso e tempo, velocidade, velocidade média, é, indicador de alavanca selecionada, né, da marcha, temperatura de óleo, né? Tá vendo? Ele fica só uma informação. A mais completa que eu até recomendaria para vocês seria esse daqui, ó, dados de condução. Esse dados, opa, selecionei o errado. Aqui, ó, dados de condução. Que ele tem um parâmetro geral, né, que seria o tempo de condução, né, a distância, o consumo médio e a velocidade média ali, tá certo? E aí, através dessa teclinha aqui, ali ele tá no longo prazo, né? E a gente consegue depois mudar isso para o desde a partida ou também ali desde o abastecimento. Aí clicando aqui no View, a gente vai para essa outra tela. Essa tela ela é mais intuitiva. Por quê? Ali do lado esquerdo a gente tem o consumo médio a longo prazo e do lado direito os dados que a gente tinha visto. E aí, clicando aqui nessa setinha aqui, ó, ou nessa, ele muda ali, ó. E aí a gente pode, tá vendo? Pegar e deixar ali o que a gente vai querer ali. Então vamos colocar ali, sei lá. Opa, vamos voltar aqui. Vamos supor que eu quero percurso de tempo. Então deixa aqui percurso de tempo ou dados de condução que é o que a gente tinha deixado, né? Agora para o outro a gente pega e acontece a mesma coisa. Percurso de tempo, tá vendo? E se a gente pega, volta para esse daqui, se a gente apertar e segurar aqui, ó, né? Clica aqui mais uma vez, ó, dados de condução. A gente tem ali desde a partida, longo prazo, né? O desde da partida, você ligou o carro, ele vai zerar e vai começar a contar dali. Longo prazo é o que você define, ele só vai resetar se você resetar ele aqui manualmente. E ali, desde o abastecimento, você pode ter completado o tanque ou botado R$ 20 de combustível, ele vai resetar mesmo assim. Ah, mas como que faz para mim zerar a trip? Que aqui nenhum desses botões zera a trip, você apertando e segurando. Você tem que vir aqui, ó, ou redefinir desde a partida ou redefinir a longo prazo. São as únicas formas, tá certo? Aqui velocidade média, mesma coisa, né? Você escolhe aqui, né? E aí, ó, o que é interessante, ó? Se você clica na direita aqui, ó, você seleciona desse lado direito, tá vendo? Então vamos supor que eu quero aqui dados de condução, que é o que eu tinha colocado. Então eu vou colocar aqui do longo prazo. Beleza. Se eu clico nessa setinha aqui para a esquerda, eu vou selecionar do outro lado. Então aqui eu tenho configurações, nenhuma exibição, eu tenho consumo que é o que estava, consumo médio, né? Indicador de alavanca e aqui temperatura de óleo. Então, se você quiser, você pode deixar dessa forma aqui e o velocímetro ali no meio. O vídeo acabou dando uma cortada aqui, mas aí, ó, você pega aqui e aqui é a mesma coisa do outro, né? Não muda muita coisa. Agora, vindo para os botões aqui, eu mostrei o que cada um desses botões faz de acordo com o computador de bordo. E aqui também. Esse daqui, se você apertar e tiver com o Android alto, ele aciona ali. Eu não vou apertar porque senão ele para a gravação. Você pode apertar e falar, qual a temperatura? Aí ele vai te responder qual a temperatura. Você tem que estar conectado na internet, obviamente, e também conectado no Android alto. Você fala, toque música do Bee Gees. Ele vai tocar a música do Bee Gees, clicando aqui. Isso é bem interessante. Vindo desse lado aqui, a gente tem o ADAS, né, que eu mostrei brevemente, né, dando uma volta com o carro, né, vocês vão ver isso daí. Aqui é o volume
da multimídia, né? O volume da mídia. E aqui é para você pular, ele tá sem um botãozinho, mas é para você pular a faixa ou retroceder a faixa. Aqui, ó, é um controle de cruzeiro com um controle de cruzeiro adaptativo, convencional. Esse off ou on, você simplesmente vai ativar ou desativar o ACC, né? Que é o controle de cruzeiro adaptativo. E aqui você pode, nesse botão, você pode selecionar se você quer o ACC, né, que seria o controle de cruzeiro adaptativo, né, ou se você quer o limitador de velocidade. Aí você clica ali e você vem pela setinha aqui selecionando, tá certo? Você pode ter essas duas opções. Aí aqui no set, você está andando com o carro, você seta, né? Ah, eu quero 40, ele vai 40. E aqui no Volkswagen ele só vai de 10 em 10 quilômetros. Então, ou é 40, ou é 50, ou é 60, ou é 70, 80, vai indo assim, tá certo? Ah, pisei no freio, quero retomar. Só clicar aqui no res, ele retoma a velocidade normal. Claro, né? Se tiver carro na frente, ele vai esperar liberar o trânsito para retomar. Você pode usar dentro da cidade também tranquilamente. E aqui você aumenta e diminui o controle de cruzeiro adaptativo, tá certo? Aqui dessa lateral, acho que eu já mostrei, né? Que seria com relação ao farol. E diga-se de passagem, eu achei muito arcaico essas luzes vermelhas, dona Volkswagen. Onde já se viu? Isso aqui é padrão Fox 2008. Um carro de 2024. Então, não achei legal. Uma cor branca, né, neutra já seria o suficiente. A mesma cor dessa aqui do câmbio. Já seria suficiente aqui também, né? Então, eu acho que a Volks poderia ter feito diferente. Aqui embaixo a gente tem as luzes, tá certo? De advertência que sejam. Aqui é que ele tá no parking. E ali ele é um indicativo que eu preciso pisar no freio para mudar a alavanca de marchas. Aqui é onde fica a velocidade do controle de cruzeiro ou do limitador de velocidade. Então aqui é onde você vai ver. E aqui é a autonomia total do tanque, tá? Entre outras funções. Esse botãozinho do meio aqui, ó, você vai pegar e vai colocar a distância, né? A distância que ele vai manter do carro da frente. Então, se você quer mais curto, né? Se não me engano, são 5 regulagens entre mais perto ou mais longe do carro. Agora nós vamos sair para dar uma volta, tá? Só uma coisa aqui que eu reparei que é muito interessante aqui, na hora que você abre aqui, ele sobe essa aletinha aqui. Olha só que interessante, né? Só mais uma observação. A gente está aqui com a chave da T-Cross, que é uma chave canivete, simples. Vamos entrar aqui. Opa! A gente já vai falar da multimídia. Ó. 4 vidros elétricos. Vamos tirar aqui, já que a gente não está utilizando. Aqui nós temos informações do carro, desde a partida, né? Longo prazo, desde abastecimento e desde a partida. Então, a gente... Vamos... A câmera de rally dele não é tão interessante. Aqui se a gente clica, a gente tem todo o visual aqui, ó. Tá vendo? Inclusive, se a gente estiver fazendo uma baliza, ó, eu vou chegar aqui, ó, perto desse negócio, ó. Ele mostra ali. Tá vendo? Ó, ele travou o carro sozinho. Ele identificou que ia bater. Isso é uma coisa muito interessante do carro também. Aqui nós temos, né, o sistema do Park Assist, né? Aliás, do Park Pilot. Vamos lá. Você é um carro muito esperto. Meu Deus do céu. É legal, ó. Aqui a gente já tá na rodovia, né? Você tem aqui 60 quilômetros por hora. Aqui. E aqui a gente aumenta ou diminui. A gente ativa aqui, ó. Pelo ACC. Tá certo?
Aí vamos aumentar aqui, ele aumenta de 10 em 10 aqui no T-Cross, ó. Já pegou, subiu para... Ele vai subindo devagarinho. 80. Ó, ele já identificou o carro lá na frente, ó. Aqui, tá vendo? Olha só que interessante. E ali, ó, se a gente pegar, por exemplo, vou dar um pé, ele vai ficar vermelho. Que tá passando além da velocidade que eu tinha setado. Olha só que interessante ali no painel. Tá vendo? Ó, vamos colocar 100 por hora. Não tem carro lerdo aqui para mostrar. Ele identificou o carro lá na frente, tá vendo? Ele já... Eu coloquei 120, só que ele vai manter na velocidade do carro da frente. E assim que funciona um controle de cruzeiro adaptativo. A gente tá chegando no caminhão que tá mais devagar. Ó, ele tá freando o carro, ó. Ele tá freando o carro sozinho. Olha só que interessante. Tá freando o carro. E eu posso diminuir essa distância clicando nesse botão aqui do volante. Então, ó, eu deixei na distância mais curta, ó. Vamos colocar. Ele vai chegar bem próximo ali do caminhão, vai frear, reduzir, ó. Ó, ele tá freando o carro, ó. Freou. Ó, essa é a distância mais curta que ele fica. Tá vendo? Ele tá mostrando ali. Eu vou aumentar essa distância, ó. Ele vai aumentar o leque, ó. Vou aumentar mais, mais. Ele vai reduzindo para criar a distância. Olha só que interessante. Tá vendo? Ó, vou deixar no máximo aqui, que é esse daqui. É interessante. Vai passar um carro ali. Na hora que eu jogar para a faixa da esquerda, ele vai simplesmente retomar a velocidade e ir embora. Ó, ele está a 64, que é a velocidade, ó. Vou jogar aqui, ó. Ele vai ler o carro ainda, ó. Mas, ó, já está acelerando. Não tem mais nenhum carro na frente. Só tem aquele lá. Muito legal. O zero turbo, de fato, eu estou muito surpreso com o desempenho desse carro. Muito surpreso mesmo. Tem seus 128 cavalos, mas a união com o câmbio aqui casou muito bem. E agora falando de outras questões aqui da T-Cross também, como por exemplo essa multimídia aqui, nós estamos falando da versão de entrada, né? Ela tem essa multimídia que vocês estão vendo, que é de 8 polegadas apenas, mas da Comfortline, que seria a versão intermediária para cima, vocês já têm a multimídia de 10,1 polegadas. É uma multimídia que ela, como que eu posso dizer? Ela ela aumenta pouco, né? Ali são apenas 2 polegadas, mas já dá uma boa diferença aqui no painel, né? Uma outra coisa interessante, né? Isso aí não vai fazer nenhuma diferença para você que vai comprar uma T-Cross, mas é que aqui no Brasil ela vende nas versões automáticas de 6 velocidades. E lá fora é interessante que a T-Cross ela tem uma embreagem de dupla embreagem, né? A famosa transmissão DSG, né? De 7 velocidades. Mas aqui no Brasil ela veio com esse câmbio automático, um excelente câmbio, por sinal, né? Não é dupla embreagem, mas é um câmbio muito bom. Uma outra coisa interessante também é que a versão brasileira, né, ou a versão sul-americana da T-Cross, ela é maior do que a versão europeia. Vocês sabiam disso? Isso porque a versão brasileira, ela tem um entre-eixos, né, maior do que a versão europeia. Aqui no Brasil, ela é vendida com entre-eixos ali de 2,65 m, né? Ou seja, ele tem um entre-eixos maior do que a versão vendida lá fora. Ah, mas quanto que tem o entre-eixos da T-Cross da Europa? Lá ela conta com entre-eixos de 2,56 m. Ou seja, aqui no Brasil ela tem um entre-eixos de 10 centímetros, aliás, 11 centímetros a mais
do que a T-Cross da Europa, ou seja, 10 centímetros a mais de espaço. Entretanto, todavia, nem tudo são flores. Lá na Europa, a T-Cross ela tem um opcional de você aumentar o porta-malas. Lá você tem a versão com 385 litros e a versão com 455 litros de capacidade, né? Diferente aqui, que é uma capacidade só, são 373 litros de porta-malas, né? E se você remover aquele forro que tem acima do porta-malas, você aumenta para 420, né? E rebatendo o banco, isso vai para mais de 1.200 litros de capacidade. Com relação à dirigibilidade, né, da T-Cross, ela é na mesma plataforma do Polo, e isso acaba tornando ali um comportamento ágil e estável, o mesmo que o do Polo. Então, assim, ao dirigir a gente nota muito isso. É uma suspensão mais rígida e não deixa de ser um carro confortável, que é um ponto muito importante a se ressaltar. Tá? Ela tem uma boa agilidade ali, tem boas respostas, tem bastante torque ali em baixas e médias rotações, inclusive o pico de torque é apenas 2.000 giros, o que torna uma resposta muito eficiente. Com relação a consumo de combustível, no etanol, segundo o Imetro, né, ela vai ter um consumo ali de 8,3 quilômetros por litro na cidade e 10 quilômetros por litro na estrada. Com gasolina, os números vão ali para mais ou menos 12 quilômetros por litro dentro da cidade e 14, 15 quilômetros por litro na estrada. Eu andei aqui com esse carro mais ou menos uns 40 quilômetros dentro da cidade, não rodei muito, e eu fiz uma média com o ar-condicionado desligado, porque estava fazendo bastante frio, uma média ali de 8 quilômetros por litro no etanol, né, andando de boa, tranquilo. É claro que eu dei algumas aceleradas ali para sentir o carro, né, como o objetivo meu ao pegar esse carro era testar ele, eu fiz isso, então a média pode ter caído um pouco. Mas eu acho que não passa muito de 8,5, né, mais ou menos por litro dentro da cidade. Rodei com ele um pouco na estrada também, e fiz ali uma média de mais ou menos 12 quilômetros por litro, né, na estrada. E para quem, tem a curiosidade de saber a média de rotação por minuto do motor, você andando a 80 quilômetros por hora, esse motor ele trabalha numa faixa de giro de 1.500 giros. E se você rodar a 110 quilômetros por hora, ele vai trabalhar numa faixa de 2.000 giros. Então isso acaba deixando o carro muito econômico, tá? E eu acredito que na gasolina ele deve fazer seus 16, 17 por litro tranquilo. Agora, com relação à segurança, a Volkswagen ela vem se destacando muito no quesito segurança, com vários carros seus, né? E a segurança é um dos pilares aqui na T-Cross. Esse modelo ele se destaca ali de maneira positiva em vários aspectos de segurança. Ele vem equipado com 6 airbags, né, 2 frontais, 2 laterais e 2 de cortina. Vem com freio a disco nas 4 rodas, também com um sistema ali anti-travamento das rodas, o famoso ABS. Tem também ali distribuição eletrônica de frenagem, ou o famoso EBD. Também temos controle eletrônico de estabilidade, controle de tração e também assistente de partida em rampa. Então, assim, no quesito segurança, a T-Cross ela é muito completa. E se você se preocupa bastante também com relação ao teste do Latin NCAP, o T-Cross ele já ostentava uma excelente avaliação nos testes de impacto ali do Latin NCAP, isso lá em 19. Ele tinha conquistado nota máxima, né, de 5 estrelas, tanto para a proteção de ocupantes adultos quanto para crianças, né? E é o mesmo modelo que foi fabricado aqui no Brasil. E é interessante que a estrutura da carroceria ela foi considerada estável e capaz até mesmo de suportar cargas adicionais. E também a proteção ali oferecida pelos airbags em impactos frontais e laterais, ela foi muito elogiada nos testes.
Uma outra coisa também que é interessante é que com o novo sistema ADAS, que agora é de série a partir de 2024, né? Então a gente espera que o T-Cross ele mantenha ou até mesmo eleve o já alto padrão de segurança. Embora algumas tecnologias ali mais avançadas, como o Travel Assist, né, ou talvez ali os faróis Matrix, eles tenham sido mencionados para o facelift apenas em mercados internacionais, o foco aqui para as versões 1.0 TSE no Brasil já estão no robusto pacote oferecido, tá certo? Uma outra coisa também que é importante ressaltar com relação a com relação à segurança, é que o T-Cross ele vem equipado já nas versões com ADAS com o AEB. O que que é esse AEB? É um sistema de frenagem autônoma de emergência que detecta pedestre, bicicleta, patinete, carro, moto, né? Ela ali é capaz de intervir ali, né? Evitar colisões ou mitigar colisões. Então, muitas vezes ela não vai evitar, mas ela vai diminuir drasticamente o dano. Ela vai frear o carro, né? Muitas vezes ali você vai bater numa velocidade de 10 quilômetros por hora, tá certo? Então ela vai acabar mitigando esse dano. Agora, nem tudo são rosas, nem tudo são flores. Vamos falar dos prós e contras do Volkswagen T-Cross, nessa versão aqui 1.0 TSI de entrada. Alguns prós que eu vi nesse carro é com relação ao design, que é bem atualizado e atraente, né? Então a restilização que a T-Cross teve acabou deixando ali um carro muito bonito. Já era um carro bonito, no meu ponto de vista, e acabou ficando até mais bonito. Também tem um excelente conjunto mecânico, um outro ponto positivo, que é esse motor 1.0 TSI. É um motor 3 cilindros? É um motor 3 cilindros. Só que ele tem um ótimo equilíbrio entre desempenho ágil, ali para cidade de estrada, e também aliado ali a um consumo de combustível, né, moderado. Não é muito beberrão e não é muito econômico. Ele tem um consumo moderado para um carro de 128 cavalos, né? E é um motor muito confiável, né? É difícil a gente ver um carro desse na oficina. Também tem um pacote de segurança muito robusto, né? Como eu já havia falado, tem ali 6 airbags, né? Tem o sistema ADAS com piloto automático adaptativo, tem o ACC, frenagem autônoma de emergência, né? E isso nas versões de entrada, como é esse o caso que estamos avaliando. Um outro ponto positivo que eu vi também é com tecnologia embarcada, né? A central multimídia ali, ela é bem completa e intuitiva. E também o painel digital de instrumentos sensacional, muito completo, tem muita informação. Ele é intuitivo. Você só precisa pegar o jeito. Depois que você pega o jeito de como mexer no computador de bordo, você vai embora, né? Um outro ponto positivo é com relação ao espaço interno, né? Para a maioria dos carros brasileiros compactos, a gente acaba sofrendo nisso. Isso não é um ponto no T-Cross. O T-Cross, mesmo sendo um SUV compacto, ele tem ali, né, por conta do seu entre-eixos grande, ele tem um bom espaço para quem senta no banco traseiro. E também tem um outro ponto positivo é com relação à dirigibilidade agradável e segura graças à plataforma MQB, né, que é a mesma do Polo. Então isso acaba proporcionando ali um comportamento bem dinâmico, equilibrado e com boa estabilidade e conforto. E nem tudo são flores, vamos para os pontos negativos do T-Cross. Então, o acabamento com relação à qualidade é um acabamento muito simples, que é muito plástico rígido para cima e para baixo. Eu acho que é um ponto que a Volkswagen poderia melhorar sim, mas o design do painel em si ficou espetacular, né? Eu já elogiei aqui várias vezes essa mistura de aço acetinado com alumínio escovado, black piano, né? O painel ficou muito bonito, só que quando não é esse tipo de acabamento é plástico duro.
Um outro ponto negativo é com relação ao preço, especialmente ali nas versões ali mais completas e com pacotes opcionais, ele pode ter um preço ali que se aproxima de SUVs de categorias superiores ou de rivais com propósito de valor mais agressivas, que é um outro ponto positivo. Aliás, um outro ponto negativo, né? Um outro ponto negativo também é com relação ao porta-malas, né? Que é apenas 373 litros. Ele é funcional, mas alguns concorrentes diretos ali do mercado, eles oferecem maior capacidade. É, agora falando de problemas crônicos e alguns relatos de proprietários, tá? Um dos pontos que muitos proprietários reclamam é com o amarelamento do DRL dos faróis. É um problema estético, afetou algumas unidades mais antigas, se você estiver vendo uma T-Cross um pouco mais antiga, que o DRL ali ele vai apresentar uma alteração de cor, tornando ali amarelo. O reparo, se for fora da garantia, ele pode ser um pouquinho caro. Muitas vezes você vai até ter que trocar o farol. Não é nada que comprometa a sua segurança, é mais uma questão estética. Então, um ponto para você observar se você for comprar uma T-Cross. Um outro ponto também a observar é com relação a falhas no sistema de ar-condicionado. Existem ali relatos de mau funcionamento do sistema de climatização, com alguns casos ali apontando para problemas no compressor do ar-condicionado. Né? Um outro problema também que alguns donos relatam é com relação à instabilidade da central multimídia da Volkswagen Play. Alguns usuários reportaram ali travamentos, reinicializações inesperadas e dificuldades ali de conexão com o smartphone. E enquanto eu testava esse carro, eu não tive nenhum desses problemas, mas alguns donos relataram isso também. Um outro ponto a se observar, esse já é um pouquinho mais sério, é com relação ao consumo de óleo do motor TSI. Embora ele tenha uma confiabilidade muito boa, alguns motores da família TSI, de forma geral, elas podem apresentar ali um consumo de óleo lubrificante acima do esperado por alguns proprietários. Então ali é crucial utilizar o óleo especificado pela Volkswagen e também ali seguir o plano de manutenção de maneira rigorosa e sempre conferir ali o nível do óleo, pelo menos uma vez por semana, para você não ter nenhuma surpresa. Um outro ponto também que os proprietários acabam relatando é com relação a barulhos internos. Como o acabamento ali tem muito plástico rígido, então em algumas unidades podem gerar ali ruídos ou rangidos com o tempo de uso. Novamente, esse carro que eu testei, ele estava com 40 se não me engano, 46.000 quilômetros rodados, né, e eu não notei nenhum desses, problemas, mas, novamente, alguns proprietários relataram. Então, assim, a percepção da qualidade da Volkswagen, muitas vezes associada à robustez estrutural e dirigibilidade, né, pode ali contrastar com a qualidade tátil dos materiais internos. O T-Cross ali ele parece sólido ao dirigir, mas o interior pode não refletir totalmente o investimento para alguns consumidores. Então isso aqui é muito importante a gente ressaltar. Gente, estamos finalizando o vídeo aqui debaixo da garagem porque começou a chover e eu não consegui terminar a gravação lá naquele campo aberto que eu normalmente gravo. Mas tá aqui a T-Cross, né, que a gente acabou avaliando. É um excelente carro, né? O preço, né, devido também à alta do mercado, e tudo mais, é um preço competitivo. É um carro que entrega muita segurança, como a gente viu. É um carro que, perante a concorrência, ele se destaca bem, tem os seus pontos positivos. Tem um motor também com desempenho fantástico, né? Mesmo sendo 1.0 turbo, né? Futuramente a gente vai avaliar a versão 1.4, tá certo? E me diz aí nos comentários se você tem, se você já teve ou pretende ter uma T-Cross aqui 1.0 TSI. Me conte aqui nos comentários como que está sendo a sua experiência, como que foi, ou qual a sua expectativa para esse carro. Eu sempre procuro ali responder todos os comentários. Meu nome é Arthur
E, se você não me conhece, sou dono do Bazinga Cars. Se inscreva no canal para mais vídeos como esse e nos vemos na próxima.